Saudações a todos amigos, estamos aqui para mais uma apresentação de um estudo e apresentação para o canal Escola Bíblica. Hoje iremos falar sobre o tempo do fim, os sinais, né, dos tempos. Então iremos iniciar o nosso estudo. Convido você a juntos fazermos a oração. Oremos. Querido eterno Deus, somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, podemos juntos estudar a Tua Palavra. Amém. Que Teu Santo e Bom Espírito nos guie em toda a verdade, principalmente a respeito desse tema que é tão importante, sobre os sinais dos tempos, para estarmos atentos, apercebidos, para que não venhamos ser pegos de surpresa, mas sim estarmos vigilantes e podemos saudar o Senhor com grande alegria quando o Senhor voltar em glória, majestade e poder. Amém. Ajude a cada um que está vendo esse vídeo, que seja abençoado grandemente pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falando sobre as profecias, antes de tudo, nesse estudo, não somente eu, mas Vanessa, minha esposa, iremos aqui apresentar, para nós isso é um motivo de alegria, podemos estar juntos e apresentar esse estudo bíblico. A primeira pergunta, ela diz assim: por que Cristo reprovou os fariseus e saduceus? Por que Cristo, ele fez essa repreensão? Embora existam mais repreensões dele, mas tem uma específica, que entra nesse assunto. Então, por que essa repreensão? Esse texto no qual a gente vai ler, que está lá em Mateus 16:3, serve para que a gente venha refletir também, porque serve para nós, né? Então, Tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Isso, para a nossa repreensão e para que a gente seja conduzido aí na verdade absoluta que está na palavra de Deus. E aqui diz assim: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Certa vez eu estava vendo um vídeo de um homem, produtor rural, que ele anotava ali na sua agenda todas as chuvas do mês. Ele sempre estava anotando, porque aí ele já tinha uma noção de como seria o período de tempo, para a plantação. Então, esse homem, esse produtor rural, ele estava bem ciente dos sinais do tempo, Mas a pergunta aqui, a resposta aqui, a pergunta de Jesus é que aqueles homens, eles estavam atentos com o verão, inverno, outono, primavera, mas eles não estavam atentos aos sinais proféticos da sua época, que a gente vai ver aqui qual eram os sinais na sua época tão importantes, nas quais eles não estavam preparados. Interessante, e quando se fala dos sinais com respeito à natureza, ao tempo, ao clima, às estações, eles estavam familiarizados, mas quando Deus ele criou o mundo em 6 dias, você pode ver isso em Gênesis no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Veja, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Olha aí. Então, assim, isso está na profecia, se encaixa perfeitamente para se identificar os sinais proféticos. Não era apenas para marcar as estações, mas para marcar, dar como servir de sinal, sinais para nós aqui, Deus não faz nada antes de revelar o seu povo, através dos profetas, de tudo mesmo que ele planeja fazer. Ele já falou de antemão
para os profetas e os profetas falaram para todo o povo. Então essa repreensão, né, que Jesus ele deu para os fariseus e saduceus é uma repreensão que pode também se encaixar em nossos dias para os líderes ou para mesmo que você não seja um líder espiritual, se você não está sabendo ainda discernir os sinais dos tempos, e que tempos estamos vivendo? É o tempo do fim? E se é o tempo do fim, que tempo aí específico estamos vivendo? É dias anteriores à volta de Jesus, próximo à volta de Cristo? Então é algo a se pensar, né? A segunda pergunta, ela tem a ver com o primeiro advento de Cristo, que também foi dado sinais. Sim. E diz assim, que sinal foi predito pelo profeta Isaías, ou seja, um sinal foi predito pelo profeta Isaías, pelo qual Cristo, quando de seu primeiro advento, poderia ser reconhecido como Messias. Teve um sinal específico, que era diferente de todos os sinais, eu creio, que já foi dado até hoje. Sim. E que as pessoas poderiam saber que Jesus, né, havia chegado, vamos dizer assim, a este mundo, né, no seu primeiro advento. Então, que sinal é esse? Lá em Isaías, né, capítulo 7, verso 14, Que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14, né? E houve esse seu cumprimento, a gente pode ver lá no livro de Mateus 1, verso 21 e 22, o cumprimento deste sinal. que diz assim, e dará à luz um filho, e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então esse sinal ele se cumpriu. Agora imagina aí um sinal, porque uma virgem conceber, dar à luz. Não, você sabe que uma moça virgem, né, quando conhece um rapaz e ali chegam a noivar e depois posteriormente casar, eles vão ter o contato físico, ela vai perder a virgindade, daí ela vai conceber, vão ter filhos. Mas nesse caso aqui, a virgem, ela virgem, iria conceber e dar à luz, né? E acho que se a gente for nos voltar a nossa mente para o passado, para essa época, a gente sabe como o povo judeu, principalmente as mulheres, as moças, elas eram recatadas, eram mulheres piedosas. E Maria, né, Jesus, Deus viu em Maria uma mulher, né, uma jovem ali, fiel a Deus. E eu creio que todos em volta dela via também os procedimentos dela. Se o povo em Jerusalém estivesse atento à profecia, eles não duvidariam. Eles não duvidariam. Por quê? Primeiro, que era uma profecia. Segundo, o testemunho da pessoa fala. Tanto de Maria como de José, que era noivo dela, e todos conheciam, né, o procedimento dos dois. Mas o povo estava completamente despreparado para a profecia. Agora houve outro sinal, né? Deus ele deu vários sinais para que as pessoas não ficassem perdidas quando Jesus veio a este mundo na primeira vez. Então as pessoas não iriam ficar nas escuras aí sem saber. Ele deu esse sinal, mas deu outro sinal. E onde o profeta disse que Cristo nasceria? Qual lugar, né? Que local específico ali, naquela região, ele nasceria? No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E houve aí o seu cumprimento
em Mateus capítulo 2, versículo 1. Aqui diz assim: tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nasceu onde? Em Belém, da Judéia. Então, olha, Deus ele deu um sinal para se saber do primeiro advento. A virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Esse será o Messias, né? Outro sinal, o local onde ele nasceria, em Belém. Ó, se uma virgem estiver grávida lá em Belém, para saber que é o Messias que vai aparecer, né? E a história, como foi? Porque houve um recenseamento, o imperador ele quis tributar mais, né, dar mais tributo ao povo, então José e Maria tiveram que sair para Belém. E lá ela sentiu as dores de parto. Agora houve esse sinal forte, né? E até que Maria teve que conceber no local onde os animais ficavam, né? Porque não tinha local para ela ficar. E aí mais um motivo para que as pessoas elas prestassem atenção nessa história e crescem de acordo com a Bíblia. Mas outro sinal muito bom foi também a estrela de Davi. Porque naquela época as pessoas, eles olhavam o céu para se localizar, né? Principalmente os pescadores. E todos ali estavam, se você hoje vê uma estrela diferente, por muito tempo no céu, nunca teve ali. Se você ficar olhando no ponto, ela nunca teve ali. De repente ela aparece. E ela se movimenta. A estrela ela não se movimenta, ela fica parada. Então ela se movimenta. Mais uma profecia em que o povo não estava preparado, mas os pagãos do Oriente seguiram essa estrela e se encontraram e adoraram Jesus. Que eles já estavam estudando dessa profecia, né? Analisando as estrelas, eles viram a estrela Como diz na Escritura, né? Uma estrela procederá de Jacó. de Jacó. Então eles ficaram atentos a essa profecia e, claro, encontraram o Messias. Deus preparou tudo para que o povo não fosse enganado e para que o povo aceitasse, recebesse o Messias e adorasse. Inclusive, quando Jesus foi ao templo pela primeira vez, depois ali de alguns dias de nascido, uma mulher chamada Ana, profetisa, já com mais de 80 anos, ela identificou Jesus. Simeão. Então, não há desculpa. Todos os que estavam prestando atenção nas profecias com relação à vinda do Messias, a primeira vinda, eles conseguiram encontrar o Messias. A outra pergunta aqui, que é outro sinal, né, que foi dado concernente à primeira vinda do Messias. Qual profeta predisse a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém? Qual foi esse profeta? A gente vê aqui Zacarias. Profeta Zacarias. Profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9, 9. E em Mateus, no capítulo 21, o verso 4 e 5, diz assim, o cumprimento, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então se cumpriu, né? Assim como eu lembro agora com Salomão, né? Se eu não me engano, Salomão, quando ele se torna rei, monta ali numa jumenta. Então tinha esse costume, né, de se montar ali o rei, ao ser declarado, né, oficialmente o rei. Então Jesus, ele seguindo
conforme estava na profecia, ele entrou assim, então mais um sinal, bem antes de sua morte, né, para que as pessoas não rejeitassem o Messias, ficassem atentos, né? E a gente viu que todos os sinais que foram dados, a gente só mencionou alguns deles, mas existem muitos outros. Né? Vocês podem até aí no canal pesquisar na série falando sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, procurar um estudo que tem por título Jesus, Cristo em todas as coisas. E aí você vai ver demais, muitas outras mais profecias concernentes a Jesus. Né? Toda a Escritura aponta para Ele. Aí daí agora nós iremos entrar aqui no estudo bíblico em outra parte, onde iremos falar sobre as profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Iria acontecer profecias, sinais aí, que indicaria que Jesus iria voltar muito em breve, irá voltar muito em breve. A primeira vinda, as profecias se cumpriram à risca. Isso. A segunda foi dada pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, também vai se cumprir. Com certeza. Que pergunta os discípulos fizeram a Cristo a respeito de sua segunda vinda? Os discípulos fizeram uma pergunta, que nessa pergunta está 3 perguntas, né? A respeito da vinda dele, e que foi uma pergunta assim, muito importante. É uma pergunta muito importante, não só para eles, como para nós hoje. Que está lá, a pergunta está em Mateus 24, versículo 3, e diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Pois eles perguntaram: quando vai suceder essas coisas referente à destruição do templo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então Jesus ele começa agora a falar dos acontecimentos, tanto da destruição do templo de Jerusalém, como da segunda vinda e do fim do mundo. Sim. E da segunda vinda, aqui o Lucas, segundo Lucas, como Cristo respondeu essa pergunta? O evangelista Lucas, né, ele deixou registrado como Jesus ele respondeu essa pergunta. E essa resposta aqui, né, de Jesus está lá em Lucas 21, verso 25, 26, que diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha, Jesus falou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, né? Sobre a terra. Ou seja, essa primeira parte que iremos analisar aqui, iremos ver os sinais nos astros, né? Nos iluminares, né? Luminares. Que o Senhor Deus criou, como está lá em Gênesis, que seria para sinais dos tempos. E aqui no evangelista Mateus, ele dá um detalhe, né? Segundo Mateus, quais seriam os sinais no sol, na lua e nas estrelas? Porque, certo, vai haver sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas que sinais seriam esses? E quando seria, né, no caso? Quando começariam esses sinais? Isso. O versículo, a pergunta 7, não é? Isso, pergunta 7. Então, é importante a gente saber quando seria, quando começaria, porque muitas pessoas podem falar, mas desde que o mundo é mundo sempre houve Um sinal, né? sinais, sempre houve, no caso, eclipse solar, eclipse lunar, as pessoas sempre remetem a isso. Só que aqui a gente vai ver, né, com o decorrer do estudo,
que esses sinais ele sobrepujou todo tipo de acontecimentos do passado. Esses foram bem marcantes e está na história da humanidade. Está na história, está registrado. Se você pesquisar no Google, você vai ver aquilo que a gente vai falar aqui. Mas aqui em Mateus 24, 29, falando sobre quando começaria, o tempo em que começaria, Jesus diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Olha, o sol escurecer, né? A lua não dá a sua claridade, ou seja, escurecer também, e as estrelas caírem, né, do firmamento. E logo depois, né, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tribulação. Então haverá um período de tribulação. Houve, né? Esse período. Houve aqui, só contando, houve um período de tribulação e depois desse período de tribulação haveria esses sinais. E essa tribulação se deu dos 1260 anos que a gente estudou, né? No estudo passado, você pode consultar aí o estudo, mas houve um período na Terra, um período de trevas, um período de a Idade das Trevas. Como é conhecido, né? Como é conhecido. Foi um período em que um poder político-religioso, né, que conhecemos como o catolicismo, através de seus líderes, o povo já era os perseguidos, né? Mas os seus líderes máximos aí, que é o papado, a liderança máxima, isso, né? Bispos, eles perseguiram todo o povo comum, todo o povo simples e também pessoas importantes que desejavam seguir a Bíblia. Eles perseguiram essas pessoas. Então, desde que esse poder político religioso se uniu aí ao Estado, lá pelo ano 300, por aí, eles se uniram, que eles começaram a perseguir os cristãos verdadeiros. Porque um poder que persegue pessoas, ele não pode ser chamado de cristão. Ele tem título, mas ele não é. Cristão persegue cristão. Cristão perseguir cristão, foi por isso que João ele se espantou, né? Por ver ali essa perseguição. E esse período, a Idade das Trevas, muitas pessoas morreram enforcadas, queimadas, torturadas pelo papado, simplesmente por quererem adorar a Deus conforme a palavra de Deus, simplesmente porque eles queriam pregar e ler a Bíblia Sagrada. Então, foi um período longo, toda a palavra de Deus, viver de toda a palavra. Foi um período longo, 1260 anos se passaram. E depois desse período, que foi até o ano 1798, que encerrou definitivamente, embora a Reforma Protestante foi antes, em 1517, mas esse poder político ele só se encerrou em 1798. Foram muitas lutas para derrubar esse poder e somente em 1798 ele foi derrubado. E aí, nesse período aí, meados de 1750 até 1800, a gente vai ver os sinais que a Bíblia aqui mostra, os sinais no sol, na lua, nas estrelas e também na terra, no mar, né? E foi como Jesus falou, né? Especificou, né? Logo depois dessa tribulação, né? Ia acontecer isso, do sol escurecer, a lua não dar a sua claridade e as estrelas caírem aí do firmamento. Isso. Agora, em que linguagem alguns profetas do Antigo Testamento já haviam predito esses sinais? Porque alguns profetas antes, né, do próprio Cristo mencionar, quando esteve em pessoa, né, fisicamente aqui na Terra, eles falaram a respeito desses sinais, né, fizeram menção sobre o escurecimento do sol, da lua. E interessante porque assim, a Bíblia ela apresenta que o testemunho de Jesus
é a mensagem que Jesus dá para o profeta é o porta-voz. Então, Jesus estava falando, né, através dos profetas, sobre esses sinais. E quando ele esteve aqui em pessoa, né, fisicamente, assumiu a natureza do homem, ele falou, né, sobre esses sinais. Mas e os profetas? Será que alguns mencionaram a respeito desses sinais? Eu vou citar aqui alguns livros, no caso, o livro de Joel, que diz assim, Joel, capítulo 2, verso 30 e 31, diz assim: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, verso 30 e 31. E também Joel 3, verso 15 diz: O sol e a lua se escurecem, e as estrelas reinarão e retiram o seu resplendor. Então as estrelas retiram o seu resplendor. Joel 3,15. Também nós vamos ver em Isaías 13, verso 10, que diz: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E também em Amós, capítulo 8, verso 9, diz: Farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Incrível, incrível. Aí ao fazer menção, né, desses acontecimentos que marcaram, né, ficaram na história, quando se escureceu então o sol e a lua? Será que houve aí uma data específica, né, um dia aí, um ano que ficou registrado? O sol e a lua teve aí o seu escurecimento e não foi eclipse. Não foi eclipse solar, nem eclipse lunar. Não foi. Isso está registrado na história aí desses acontecimentos. Foi no ano 1780, exatamente no dia 19 de maio, que você vai ler aí um bom comentário falando desse dia. Isso aqui, esse comentário é como se fosse o jornal da época falando pra gente como foi que aconteceu esse escurecimento do sol e da lua no ano de 1780. Aqui diz assim, ó, o dia negro na região norte da América foi um daqueles fenômenos inacreditáveis da natureza, que sempre serão lidos com interesse, mas os quais a filosofia não consegue explicar. No mês de maio de 1780, houve um dia de escuridão terrível na Nova Inglaterra, no qual todos os rostos pareciam atrair trevas e as pessoas se encheram de temor. Houve grande aflição na vila onde Edward Lane vivia, e o coração dos homens desfalecia de medo, pensando que o dia do juízo estava às portas. Todos os vizinhos se congregaram em torno do homem santo, que passou as sombrias horas em oração fervorosa pela multidão perturbada. Aí diz mais: muitas casas acenderam luzes, os pássaros ficaram em silêncio, desapareceram, as aves domésticas voltaram para o poleiro. A opinião geral era que o dia do juízo estava às portas. A escuridão foi tamanha que os agricultores deixaram o trabalho no campo e voltaram para seus lares. Foi necessário acender luzes para realizar o serviço nos lugares fechados. As trevas continuaram ao longo do dia. Os galos cantaram como no raiar do dia, e tudo tinha a aparência e melancolia da noite. O alarme que esse aspecto incomum do céu provocou era muito grande. Havia trevas da meia-noite ao meio-dia.
Milhares de pessoas que não conseguiam atribuir o episódio a causas naturais ficaram absolutamente aterrorizadas. E de fato, o fenômeno lançou melancolia universal sobre a Terra. Os sapos e bacuraus começaram a entoar suas notas. Então foi algo assim fora do comum, né? Que até os animais ali, eles passaram a se comportar como se estivessem à noite. Isso em pleno meio-dia. Foi algo que mexeu tanto com os humanos como com os animais, né? E as trevas eram tão densas que ninguém conseguia, sem uma luz de vela, ler qualquer palavra em um livro ou jornal. Eu penso nas pessoas que estavam no campo nesse momento, né? Sim, Para enxergar umas às outras, né? sim. Porque foi algo muito forte, né? Até sessões políticas, né, tiveram que ser suspensa porque não existia luz. Lembrando que nessa época não existia esse complexo todo, né, de energia elétrica. Uhum. Então, E mesmo assim causou impacto, né, nas pessoas, né? isso. Porque ficar um dia de trevas, conhecido na história como um dia escuro, né, um dia negro, e também se deu, o sol escureceu e depois o que aconteceu, a lua também, né? Sim, a lua, logo em seguida, no mesmo ano, ali no mesmo dia, a lua se torna em sangue, né? Ela fica totalmente. Então, foi um dia inteiro e uma noite sem lua. Imagina, completa escuridão. Completa escuridão. As pessoas, elas estavam tão aterrorizadas, achando que ali era o fim do mundo, que elas saíam pedindo perdão umas às outras por algum mal que elas tivessem feito para, né, serem salvas ali. Aqui diz assim, também. A lua toda como sangue, a escuridão da noite seguinte, 19 de maio de 1780, foi tão sobrenatural quanto o dia havia sido. As trevas da noite seguinte provavelmente foram as mais densas já observadas desde que o Todo-Poderoso criou a luz. Não consegui deixar de pensar naquela ocasião que se todos os corpos luminosos do universo houvessem sido envoltos em escuridão impenetrável ou desprovidos de existência, as trevas não poderiam ser mais completas do que aquelas. Uma folha branca de papel a poucos centímetros dos olhos era tão invisível quanto o mais negro dos veludos. Olha, veja aqui um comentário em um dos jornais da época, diz assim: a escuridão da noite seguinte foi provavelmente tão profunda e densa como a que mais o fosse, desde que o Altíssimo criou a luz até então. Faltava-lhe apenas ser palpável, para ser tão extraordinária como aquela que cobriu a terra do Egito nos dias de Noé. Porque quando houve a praga que Deus escureceu o sol ali no Egito, a Bíblia fala que a escuridão era tão densa que dava para apalpar a escuridão. Então só faltou isso. Então esses são comentários de jornalistas da época desse acontecimento. Se você for no Google, você vai conseguir achar mais detalhes sobre este dia terrível, né? Terrível para toda a população. Agora falamos a respeito do escurecimento do Sol e da Lua, que ela não daria sua claridade. Com respeito, então, à queda das estrelas. Quando ocorreu, a notável exibição da queda de estrelas? Então, aqui 33 anos depois deste acontecimento, ocorreu a notável exibição da queda das estrelas, no dia 13 de novembro de 1833. Houve aí essa queda das estrelas que
você pode pesquisar que você vai achar os detalhes desse dia. Algumas pessoas na época, ao relatarem o que eles viram, pessoas que entendiam sobre o assunto, pessoas cientistas, né, astrônomos que viam aquilo ali, teve um que chegou a dizer que nesse dia caíram aí por volta de 200 mil meteoros. 200 mil meteoros caíram neste dia, de tão grande que foi essa queda das estrelas. Tem até um relato, eu estou com um livro aqui em mãos, na verdade 2, né? Mas esse aqui, que eu tenho já há um bom tempo, O Perigo Veio do Céu e Outras Histórias. Em um dos capítulos deste livro, menciona uma história que está com base, né, nesse período aí do acontecimento da queda das estrelas, que tem por título A Noite em que as Estrelas Caíram. E aqui conta a história de uma família que estava viajando neste tempo aí. E eles presenciaram a queda de estrelas, meteoros cadentes. E eles lembraram da profecia, né, bíblica, que iria ocorrer nesse acontecimento aí, que também, assim como o escurecimento do Sol e da Lua, foi algo fora do comum, né, que ficou registrado. E aqui no livro Daniel Apocalipse de Will Smith, na página 337, fala de um relato de um fazendeiro, que ele diz assim, ó: de repente fui acordado pelos gritos mais aflitos que já chegaram aos meus ouvidos. Sons agudos de horror e súplicas por misericórdia podiam ser ouvidos da parte dos negros totalizando de 600 a 800 pessoas. Enquanto procurava, sem fôlego e com toda atenção, descobri a causa. Escutei uma voz frágil perto da porta, chamando meu nome. Levantei-me, peguei minha espada e me encaminhei para lá. Nesse momento, ouvi a mesma voz insistindo para que eu me levantasse, dizendo: "Oh meu Deus, o mundo pegou fogo." Então abri a porta. É difícil dizer o que mais mexeu comigo: o terror da cena ou os clamores aflitos dos negros. Mais de 100 estavam prostrados no chão, alguns sem fala e outros proferindo os gemidos mais amargos, mas todos com as mãos levantadas, implorando a Deus que salvasse o mundo e a eles também. A cena foi verdadeiramente impressionante, pois nunca caiu uma chuva mais pesada do que os meteoros que desciam em direção à Terra, para o leste, oeste, o norte e o sul. Era tudo a mesma coisa. Em poucas palavras, todo o céu parecia em movimento. Aragão calcula que nada mais que 240 mil meteoros foram visíveis ao mesmo tempo sobre o horizonte de Boston. Acerca da visão em Niágara, conta-se que nenhum espetáculo tão terrivelmente grande e sublime já foi presenciado pelo ser humano, como o firmamento descendo em torrentes de chamas sobre a catarata escura abrangida. Nossa, se hoje a gente a gente tem um conhecimento sobre todas essas coisas, a gente fica impressionado com o que muitas vezes com a estrela cadente, né, que a gente fala, a estrela cadente, nós ficamos impressionados. Recentemente passou, acho que um meteoro, alguma coisa assim, que até uma jovem, ela estava gravando um vídeo e de repente o céu se iluminou com aquele meteoro, se eu não me engano, e ficou registrado. Então todo mundo começou a ver esse vídeo e é muito bonito. Então imagina aí cerca de 240 mil meteoros caindo de uma vez só sobre a Terra.
é maior do que os fogos de artifício do Rio de Janeiro, né? Com certeza. É bem mais brilhante, bem mais marcante do que os fogos de artifício. É interessante que quando nós mencionamos aqui sobre o que o evangelista Lucas ele mencionou, né, deixou registrado sobre as palavras de Cristo, que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia. Iremos entrar agora nessa parte da angústia. Só um pouquinho de tempo aí para a gente entrar nessa parte, mas existiu outro sinal de grande importância para o mundo, que foi o grande terremoto que aconteceu em Lisboa, em Portugal. Porque que atingiu, né, as partes ali. Isso. A Bíblia, ela sempre amplia a nossa visão. Então, em Mateus, fala do escurecimento do sol, da lua, sinais na terra. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 6, verso 12, falando sobre isso, diz assim: quando vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, remetendo a isso que a gente já falou. A lua toda como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se, né, como pergaminho e tal. Mas aqui a gente vê que João ele cita um sinal antes desse da lua, do sol, da lua, do sol e das estrelas, que é esse grande terremoto. Esse grande terremoto que aconteceu no ano de 1755. Esse já é percorrendo já o tempo do fim. Já porque a data exata não significa que tudo aconteceu a partir daquela data, depois de 1798, mas perto dali já havia acontecido esse grande terremoto que ficou marcado na história de Portugal e também do mundo, inclusive aqui de Pernambuco. Né? Eu só falando um pouquinho desse grande terremoto que aconteceu no dia 1 de novembro de 1755, se estendeu por uma área de no mínimo 10 milhões de quilômetros quadrados. E suas consequências atingiram as águas de muitos lugares, onde os tremores não foram sentidos. Atravessou a maior parte da Europa, África e América. Mas sua violência mais extrema atingiu o sudoeste do primeiro continente. Aqui, falando o que aconteceu ali em Lisboa, em Lisboa, ali em Portugal, existia cerca de 150 mil habitantes. Depois desse terremoto, quer dizer, morreram nesse terremoto cerca de 90 mil pessoas. Muita gente. Esse terremoto, ele se deu num dia de uma festa de algum santo católico, e as pessoas estavam, né, nas igrejas ou indo para as igrejas. E durante esse terremoto, muitos correram para as igrejas e para ali se abraçarem aos seus santos e pedirem a Deus, rogarem a Deus. E as igrejas todas caíram por cima dessas pessoas. Não ficou uma igreja em pé. Diz aqui a história, né? A história, se você também for no Google, você vai achar. Diz a história que em cerca de 6 minutos, 60 mil pessoas morreram. 60 mil pessoas morreram. Então, depois do terremoto que fez com que toda Lisboa se desmoronasse e também muito fogo aconteceu, né? Muitas casas ficaram se queimando ali, tudo junto. O mar ele se retira e quando o mar ele vai para trás, isso é sinal de tsunami.
E depois as ondas, elas vêm cobrindo ali. É interessante que muitas pessoas elas correram para se abrigar num... Era o nome, eu me perdi agora o nome que fica um cais, no cais. As pessoas correram e ali, aquele cais, a terra se abriu e engoliu todas aquelas pessoas. Não acharam nem sinal mais daquelas pessoas. De tão grande foi esse terremoto. Foi algo terrível, né? Algo terrível. Aqui diz assim que a circunstância mais extraordinária em Lisboa durante a catástrofe foi a precipitação de um navio, de um novo cais, né? Esse cais ele era todo feito de mármore, de um altíssimo custo, né? Então a grande multidão havia se reunido ali buscando segurança e foi aí nesse local que as pessoas foram engolidas pela terra. E também nesse mesmo período aí, né, nesse dia, aqui em Pernambuco, no Nordeste, sentiu também essa tsunami. Eu dei até um Google aqui, falando sobre esse dia, diz assim, sim, o grande terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755, foi sentido no Brasil, através de um grande tsunami, que atingiu a costa nordeste, com ondas de 1 metro de até 1,90 m, e devastou áreas a quilômetros do litoral, principalmente entre Paraíba e Pernambuco, com relatos de efeitos até no Rio de Janeiro. Olha, algo tremendo, algo tremendo. Esse terremoto, ele foi muito grande em expansão, ele foi enorme a sua devastação, né, os tsunamis. Ele não matou mais do que o terremoto, o tsunami que houve na China, se eu não me engano, que matou mais de 230 mil pessoas. Mas a sua extensão aqui desse terremoto de Lisboa foi muito maior do que o que aconteceu lá na China. Então, agora voltando aqui, né? Se houve nesse tempo do terremoto uma grande angústia, o que dizer em nossos dias, né? Bem antes aí do retorno de Cristo, chegamos nós, a pergunta é, chegamos nós ao tempo da angústia das nações em perplexidade? Então, como estaria o mundo, né? Social, posso se dizer, político também. Sim, as nações envolvem, né? As ações, né? As nações vão envolver todos eles, né? Seja mundo político. Sim, então, aqui é a pergunta 11. Isso. Toda pessoa, né, inteligente sabe que o mundo vive atualmente tempos de intranquilidade. Embora esse comentário aqui é de alguns anos atrás, mas hoje, se você for ver as notícias do mundo, nós vamos ver, né, os tremendos conflitos que existem hoje no mundo. Que tem trazido que é uma angústia, né? Uma angústia. A gente é privilegiado aqui no Brasil porque ainda, né, graças a Deus, não teve guerras assim fortes aqui, embora o tráfico mate muitas pessoas no Brasil. A violência aqui no Brasil é muito grande, mas ainda não chega a comparar o que pessoas ali entre Gaza, né, Israel, elas estão passando na Ucrânia, as angústias daquelas pessoas, também muitas pessoas em vários países da África, muitos cristãos perseguidos. Só esse ano foram mais de 30 cristãos mortos, né, assassinados por serem cristãos. Então, as angústias, as guerras, os rumores de guerra, a perseguição política, religiosa, ela acontece no mundo todo, gerando angústia entre todas as nações. Outra coisa interessante é a respeito das pessoas como estão emocionalmente, né?
Isso. A questão da depressão, da ansiedade, Sim. que isso tem aumentado muito, né? Vivemos em um tempo assim que as pessoas emocionalmente elas estão doentes. Uhum. E essas doenças, eu acredito que quando as pessoas elas acabam entendendo a profecia bíblica, todos os acontecimentos, o que já aconteceu, o que está prestes para acontecer, isso vai trazer uma segurança que Deus ele dá através da sua palavra, que vai ter um final feliz para aqueles que se entregaram a Cristo, né? Pois ele vai voltar e ele vai colocar um fim em toda maldade, né? Em toda angústia, em todo mal. Então, embora as pessoas aí estejam procurando solução, a solução está na palavra profética. Amém. É interessante, né? Porque Jesus, ele repreendeu ali os judeus em Jerusalém, porque eles não estavam apercebidos sobre os sinais dos tempos, né? Da profecia da vinda do Messias. E hoje, muitas pessoas estão sofrendo por ansiedade, depressão, estresse e medo, pavor pelas coisas que estão acontecendo no mundo, justamente porque elas não estão apercebidas com relação às profecias. Quando a gente estuda as profecias, nos traz segurança por saber que Deus sempre esteve no controle de todos os acontecimentos do mundo. Então Deus ele falou tudo antes mesmo de acontecer. Ele disse: olha, vai acontecer isso, vai acontecer 1260 anos de perseguição contra os verdadeiros cristãos. Ele falou isso. Ele disse: olha, vai acontecer um grande terremoto, vai acontecer sinal no sol, na lua, nas estrelas, o mundo religioso vai estar confuso, o mundo político vai estar confuso, a sociedade vai estar violenta. Então Jesus ele mostrou para a gente na Bíblia. Então, lendo, estudando as profecias, isso nos traz segurança, calma, porque a gente vai saber, Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas que acontecem do mundo e está no controle da minha vida também. E até a pergunta 12, ela entra nesse comentário que estamos fazendo, né? Há hoje homens desmaiando de terror na expectativa das coisas sobrevirem ao mundo. Sim, aqui cita, né, o ex-primeiro-ministro da Itália, o Mussolini. Em certa ocasião ele disse o seguinte: jamais foi um período histórico caracterizado por tantas vacilações, tantas quedas. A situação política internacional modifica-se em todos os dias, cada dia muda de aspecto. Tudo parece vago, incerto e sempre ameaçador. Agora, a próxima pergunta ela diz assim: o que se pode dizer do bramido do mar e das ondas? Porque as pessoas estariam, o verso lá de Lucas menciona que as pessoas estariam angustiadas por causa desses acontecimentos, né? No mundo natural também, né? Por causa do bramido do mar e das ondas. Aí haverá homens que desmaiarão de terror. Então as pessoas iam, o verso diz assim: angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, quantos, né, sinais aí no mar? No mar. Olha, eu já morei perto da praia muitos anos. Muitos anos da minha vida, na minha infância, adolescência, na minha fase adulta. E eu fui muito, né, à praia, né, ao mar, ver o mar. E ele calmo, quando ele está calmo, já dá um certo receio, um respeito ali, de ver aquelas ondas, aquela grandiosidade. Mas ir no dia em que o mar está agitado, é de você não colocar nem o pé para ser molhado. Porque quando a onda vem e volta, você afunda na areia. Então eu passei por muitos perrengues assim desse de tentar ir molhar o pé e quando vinha a onda arrastar com tudo. E agora imagina uma tsunami, ondas de muitos metros aí de altura, devastando tudo. A gente sabe, né? Houve outros tsunamis aí Em 2004, eu em lembro 2004. de um que foi
Muito muito grande, terrível, isso né? lá. Houve outro, se eu não me engano, eu me esqueci agora o país, que até uma menina, ela aprendeu como identificar o início de um tsunami e todos que creram nela ali conseguiram se salvar, né, da praia. Então imagina aí aquela onda arrastando tudo pela frente, carros, casas e as pessoas no meio sendo devastadas ali, feridas, né, jogadas contra a, a parede, jogadas contra coisas cortantes. Então, assim, o mar, ele, ele a gente precisa ter cuidado, ter respeito. Agora, imagina aí quando o mar está agitado, fora do normal. Segundo a profecia de Daniel, o que deveria caracterizar o tempo do fim? Agora entrando na questão religiosa, né? No entendimento, no entendimento da profecia. Segundo a profecia, né? O que deveria caracterizar o tempo do fim? Em Daniel 12, verso 4, diz: E tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então haveria o quê? Um interesse, né, pela profecia. Sim. E principalmente pelas profecias que falam dos últimos dias, né? E é interessante que vários homens em vários países estudaram nesse período, se interessaram pelas profecias, estudaram as profecias e todos eles em pontos diferentes do mundo, da Europa, sem se conhecerem, sem ninguém pregar um para o outro, chegaram à mesma conclusão. Olha, Tiveram interessante, né? o mesmo entendimento profético de que este seria o tempo do fim, iniciando ali principalmente por volta do ano de 1844. Todos eles chegaram às mesmas datas, estudando as profecias, sem se conhecer, sem nem serem da mesma denominação religiosa. Aí o interessante é que nisso tudo houve um despertamento, né? Como Sim. disse a profecia, que muitos iriam esquadrinhar e o saber se multiplicar. Ou seja, houve um saber aí com relação às profecias, né? Foram levantadas pessoas que o Santo de Deus ali levantou essas pessoas com esse propósito, né? Para que a profecia ela fosse entendida, né? Fosse também pregada, né? Para que houvesse um despertar. Agora, o que foi predito sobre a condição moral, a moralidade do mundo nos últimos dias? Isso entra na religião, no cristianismo. Como estaria? É porque hoje há muitos cristãos, né? O Brasil mesmo é tido como um país assim que tem muitos cristãos, né? E é uma certa incoerência, porque num país em que a maioria esmagadora, mais de 90% da população se denomina cristã, é um país com tanta corrupção, é um país com tanta violência, é um país, né, que infelizmente tem trazido mau testemunho para as nações que não são cristãos, de maioria cristã. Então a Bíblia, ela fala em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, e diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha, Então, é o que a gente vê hoje. É o que a gente vê hoje. Basta a gente olhar as redes sociais aí, homens
amantes de si mesmo, homens, né, mulheres, se exibindo completamente. A gente vê notícias de filhos que matam seus pais, né? Um adolescente matou seu pai, matou sua mãe, matou seu irmãozinho de 3 anos de idade. Um adolescente junto com a namorada tramaram um plano, matou os pais, jogou os pais na cisterna e queria ficar com os bens ali dos pais. Gente, isso é algo de deixar a gente aterrorizado de ver a maldade do ser humano. Sim, quando fala nesse texto, né, como estaria os cristãos dos últimos dias, pelo menos aqueles que professam, né, o cristianismo, há um professar, mas o verso diz que não teriam poder. Não teriam o poder do Evangelho de Cristo. Iam professar assim uma coisa, mas o verso diz que seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Jesus falou assim: se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu mando, que eu vos mando. Então mostra que hoje as pessoas estão mais preocupadas em serem amigas dos prazeres do que amigas de Deus, amigas de Cristo. Pois não estão fazendo o que Ele pede, o que Ele determina. Então daí você vê que não há um poder no Evangelho. Claro que Jesus ele falou que por se multiplicar a iniquidade, a transgressão da lei, o amor ia se esfriar de quase todos, mas não de todos. Sempre há um remanescente para que no final da história, antes que ele volte, exista aí um grande reavivamento e seja mostrado perfeitamente o caráter de Deus através dessas pessoas que irão receber este evangelho poderoso, irão viver sobre o poder do evangelho de Deus. A gente vê aqui também, né, homens soberbos, blasfemos. Nunca se ouve tanta músicas com blasfemando o nome de Deus, piadas, filmes blasfemando o nome de Deus. Nunca se ouve na história isso. A irreverência, até mesmo em próprios cristãos. Dentro dos cultos, a gente vê que os cultos hoje é igual a um show. E os que se dizem pastores parece até um comediante ali em cima dos púlpitos, contando piadas, anedotas, para que todo mundo caiam na gargalhada e ao invés de aprenderem a palavra de Deus, vão lá apenas para se distrair, apenas para rir um pouco ou se motivar, né? A gente vê pastores, líderes que sobem nos púlpitos para motivar as pessoas na questão financeira. Então, há um evangelho aí da prosperidade que tem sido um câncer dentro de várias denominações religiosas, afastando as pessoas de Deus. As pessoas estão indo para esses cultos buscando ficarem ricos, buscando dinheiro. Ou muitos vão até atrás de cura, mas não atrás de Cristo. A próxima pergunta ela diz assim: nas palavras do apóstolo Pedro, como seria tratada por alguns a mensagem da vinda do Senhor? Antes que Jesus volte, claro, como alguns iriam tratar essa mensagem? Ao se falar da volta de Jesus, muitas das pessoas iriam receber essa mensagem com alegria ou iriam zombar desta mensagem? O que diz o apóstolo? Aqui o apóstolo Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, verso 3 e 4, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eu já preguei para pessoas, desde que tanto tempo aí que se diz que Jesus vai voltar, e cadê que não voltou ainda? Então, eu já ouvi isso. É interessante que a profecia diz que viria zombadores, escarnecedores. Então, quando aparecem essas pessoas, saiba que Jesus vai voltar, porque a profecia fala, a palavra profética aí, através do apóstolo, que haveria essas pessoas que diriam isso, e diz essas palavras, né?
Agora, nesse tempo, o que estarão fazendo os fiéis servos de Deus? Entre aqueles que zombam da mensagem da vinda de Cristo, mas os fiéis, o que eles vão estar fazendo? É Mateus capítulo 24, verso 45. Em Mateus 24, verso 45, Existe um contraste, né? Vai existir aqueles que irão zombar diante da mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo, mas e aqueles que de fato sabem que é verdade essa mensagem, né? O próprio Senhor Jesus falou, e como vimos aí, as profecias concernentes ao seu primeiro advento se cumpriram, como Vanessa bem falou, na risca, né? Cumpriram tudo certinho. Então, com respeito à sua segunda vinda, também irá se cumprir. Mas lê aí o texto, né, com respeito àqueles, os servos fiéis, o que eles vão estar fazendo, né? Então, Mateus 24, verso 45 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? A seu tempo, né? Uma pergunta aí. Então, o servo fiel e prudente, Ele dá o sustento ele dá o sustento. para os seus conservos, né? Aos seus conservos. Então, o servo como ele. O servo fiel, ele está nesse sustento. E esse sustento aí é a palavra de Deus, é a mensagem que prepara um povo, ou seja, o Evangelho Eterno, ali de Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12. As três mensagens angélicas, o Evangelho Eterno, prepara o mundo para a volta de Cristo. Então, o servo fiel, prudente, ele não chega a zombar, mas ele prepara outros, assim como ele, para o encontro do Senhor. E nesse período, agora, os servos de Deus, eles vão viver de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra. Infelizmente, no mundo religioso, as pessoas deixam de lado algumas palavras e até mandamentos da palavra do Senhor. Escarnecem, né? Diminuem a palavra do Senhor. Dizem até que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens que andaram com Deus, filosofando, falando frases até aparentemente bonitas para nos afastar do real sentido, que é viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, crer nessa palavra, viver de acordo com essa palavra, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Prosseguindo aqui, diz assim: o que todos são admoestados a fazer quando esses sinais ocorrem. Vimos aí que esses sinais no Sol, na Lua e nas estrelas já ocorreram, ficou registrado para que possamos estar prontos, né, a cada dia viver como o Senhor pede, como o Senhor determina, segundo o padrão dele, que está descrito nas Escrituras. Mas é que, quando acontecer esses sinais, muitos deles, a gente falou sobre o tempo de angústia, momentos de angústia entre as nações, não é um tempo de angústia não, mas um momento de angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas, e também por questões de guerras, né, a política, enfim, no cenário político. Então, o que somos admoestados a fazer, né, diante desses sinais? Aqui em Mateus 24, verso 44, diz assim: Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, ficar apercebidos, buscar a palavra do Senhor, entender as profecias, para que fiquemos em alerta. Você pode achar difícil entender as profecias, entender a palavra do Senhor, mas estude, rogue ao Senhor, peça sabedoria. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele está mais interessado a nos dar sabedoria, entendimento da palavra, do que a gente mesmo de pedi-lo. Então, pedindo a Deus, ele vai dar. Tenha calma, tenha paciência, ele vai responder. Seja perseverante. Deus, ele quer ver se realmente você quer entender. Se realmente você quer saber para pôr em prática na sua vida. Então, algumas vezes pode acontecer que
você vai ter que esperar um pouco, mas persevere, continue firme, leia, estude, releia aquilo que você deseja tanto entender. Deus, ele vai te dar um entendimento. Fiquem atentos, apercebidos aos acontecimentos, porque está muito perto de Jesus voltar, muito perto. E ele falou assim: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, para aqueles que não estão atentos, esse dia vai ser pego de surpresa, né, para eles. A última pergunta diz assim: como será a vinda de Cristo para os maus servos que disseram no coração: o meu Deus tarde virá? Como será a vinda de Cristo para eles? Né? Porque hoje muitos dizem assim, né? Não, mas eu acredito porque, como já foi falado muito e muito que Jesus ia voltar, e até agora nada, então devemos esperar mesmo em nossos dias, ou devemos aí aproveitar, crescer financeiramente e tal, apesar que a Bíblia ela nos ensina com os nossos talentos, né, as nossas habilidades, naquilo que Deus nos concede, avançar, né, progredirmos, seja isso nas áreas que Ele nos deu esse talento. Mas a própria Bíblia também ensina que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com tudo que nós temos. Então, sobre esses servos aí, o que, que a Bíblia diz? Diz assim, Mateus 24, versículo 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E lançará a sorte desses com os hipócritas. Veja que a condição do servo prudente, ele dá o sustento aos seus conservos. Ele dá a palavra de Deus. Ele leva esses conservos a se prepararem para o grande retorno de Cristo neste mundo. Já o servo infiel, ele diz: meu Senhor tarde virá, e ele não está nem aí. E até no capítulo 24 mostra que esse servo aí infiel, ele chega até a espancar, a se misturar com hébrios, né? E daí ele está despreparado e leva esse despreparo para os demais. Um contraste entre o verdadeiro servo do Senhor e o servo infiel, né? Então, que você, dentro dos sinais que foram mencionados nesse estudo, né, que possamos levar outros, dar esse sustento, mostrar a palavra, o Evangelho eterno, né, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, para que o mundo, né, não só uma ou duas pessoas, mas o mundo se prepare para se encontrar com o Senhor. Amém. E existe aqui um motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Não é porque alguma profecia ainda precisa se cumprir, nada disso. Não tem mais profecia de tempo, né? De tempo. A qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, Jesus pode voltar. Mas aqui em 2 Pedro 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Então Jesus está esperando todos arrepender de seus pecados, se voltarem para Ele e assim Ele salvar. Deus está dando oportunidade para todo mundo. Então não é que Ele esteja demorando. Somos nós, a igreja, a noiva que não está pronta, não está adornada. E esse adorno são o fruto do Espírito Santo: amor, amabilidade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria. Somos nós, a igreja, que não estamos com esse fruto, com esses ornamentos. Precisa ser revestida da justiça dele, né, de nós Cristo, não estamos ainda vestidos, não estamos buscando as vestes de Cristo, né, a sua justiça, que são as suas vestes brancas, imaculadas.
Que leva a obediência a todos os mandamentos. Isso. Então Jesus ele está esperando que você se coloque diante de Deus, busque Ele realmente em primeiro lugar, tendo a fé, a certeza de que todas as coisas nos serão acrescentadas para que Ele volte. Então eu espero que você não só ouça essa palavra, mas você também a pratique, que você a busque ao Senhor, como leia a palavra de Deus como a tesouros escondidos e tenha a certeza de que Jesus está nos esperando. O noivo está no altar esperando a sua igreja, a sua noiva, sem mancha, sem ruga, gloriosa, como diz lá, acho que em Efésios. Então Deus te abençoe, que essa palavra não volte vazia e ela não voltará, e que você se entregue ao Senhor, ou se você já se entregou, você busque mais ao Senhor. Esse é o nosso desejo, né? Como família, é o nosso desejo para todos que estão a ouvir, né, e assistir. E toda a equipe, né, do programa Escola Bíblica, né, o canal aí que tem sempre levado os estudos, né, e esse foi mais um estudo, e o próximo estudo irá continuar, né, falando sobre os acontecimentos finais. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra tremenda, eficaz, por Tua palavra, Deus, que nos mostra todos os sinais, tanto da Tua primeira vinda, como também da Tua segunda vinda. E todos os sinais, Senhor, já se cumpriram. O Senhor está a esperar a Tua igreja. O Senhor está esperando o Seu povo, para que o Seu povo busque de Ti as vestes, a justiça de Cristo, que leva-nos a obedecer a Tua palavra. Pai querido, toca em nossos corações, em nossas mentes. Te pedimos essas bênçãos, para que assim possamos Te agradar, Te honrar, Te glorificar e Te exaltar. Amém. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém.